Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa jornada pelo livro do Êxodo, chegando ao Monte Sinai, local da aliança de Deus com Israel. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olá, tudo bem? Já estamos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus com você. Você sabe, a cada semana nós nos encontramos aqui com esse grupo de amigos, pastores, que vêm nos ajudar a compreender um tema específico. E nessa temporada, naturalmente, o livro de Êxodo, estamos peregrinando, rememorando histórias preciosas do povo de Israel e tirando lições muito importantes para a nossa vida. Então, aproveito nesse momento para apresentar mais uma vez os nossos convidados especiais dessa temporada. Aqui à minha direita, o pastor Esinaldo. Amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Vinícius. Mais uma vez, juntos aqui para o estudo da lição. É uma alegria. Amém. Obrigado. Aqui o pastor Luciano Borges. Bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Vinícius. Alegria poder estar aqui e aproveitar para mandar um abraço aí para o pessoal lá de casa, né? Isso. Saudade aqui é grande, mas está sendo uma bênção participar aqui com vocês. Aí, Esinaldo, vamos aproveitar, né? Mas ele falou, me lembrei. Eu também quero mandar um abraço para minha esposa, meus 2 filhos, minha família, mas também quero mandar um abraço para a classe de escola sabatina, que eu participo lá no NASP, que é a classe de pais. Okay. Todo sábado estamos ali participando. Muito legal, que bom. Pastor Felipe, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, amigo. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente poder estar junto, em família, né, discutindo e conversando sobre a Palavra de Deus. E também eu mando o meu abraço aí, né, ali para o pessoal da Faculdade Adventista do Paraná, onde eu leciono, no seminário lá, e em específico para a Escola Sabatina, a minha Escola Sabatina ali na classe do CETEC, né, que é uma instituição que está ali dentro da Faculdade Adventista do Paraná, na qual eu tenho o privilégio de ser professor da Escola Sabatina ali. Então, um abraço para os meus queridos ali. Abraços dados, agora é o momento da oração. Felipe, ora para nós, por favor. Oremos, então. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso Pai e porque o Senhor o é abundantemente. Nós lhe agradecemos, Senhor, pela bênção de nos reunirmos uma vez mais para estudar a Tua Palavra e pedimos, Senhor, que enquanto o fazemos, o Senhor esteja conosco. Dá-nos o privilégio da Tua presença, Pai. Pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Estudar o livro do Êxodo é como que acompanhar uma rota, né? Uma peregrinação e essa caminhada do povo de Israel do Egito rumo ao destino que Deus havia planejado. E aqui, pastor Esinaldo, eles chegam geograficamente ao local pretendido originalmente, que era o local da bênção, da aliança, que é o Monte Sinai. Suas reflexões iniciais a respeito dessa chegada. Ok. Aqui no nosso guia, o autor da lição, ele começa com uma pergunta aqui na lição de sábado. Para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? Se formos por uma rota geográfica, vamos chegar à resposta correta. Mas o interessante é que é escrito em Êxodo 19, versículo 4, Deus aponta exatamente qual foi o ponto final que ele quis levar. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Aí eu fiz uma pergunta aqui no meu guia, como que Deus os trouxe o povo de Israel a ele? Eu mesmo dei a resposta aqui, fazendo uma aliança. Então, assim, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, ali no deserto do Sinai, foi uma maneira de aproximar o povo dele e aproximar ele do povo também. Me faz recordar que no Antigo Testamento, uma maneira de expressar a aliança, o pacto, era a questão quando comiam juntos. E a gente tem esses momentos do próprio Deus com o povo de Israel, ali com 70 anciãos um pouco mais à frente, quando Deus ele serve uma alimentação ali junto com o povo, maneira de falar, né? Então, assim, tem várias maneiras que Deus expressa esse desejo de aproximação. Um deles está numa lição lá futura, que é justamente quando pede para construir um santuário, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, através da aliança, é uma maneira de Deus expressar esse desejo de aproximação do povo.
Muito bem, então o interesse de Deus é para além de nos levar para determinados locais, embora esses locais sejam maravilhosos, e aqui estou pensando na nova terra, né? Ou no céu, né? Onde vamos viver antes da nova terra, mais importante do que isso, Deus quer nos levar para perto dele. Deus é um Deus de relacionamentos, de amor, e Ele deseja estar conosco. Êxodo 19, Felipe, é o texto que apresenta as cláusulas da aliança que Deus faria com Israel, e essa aliança está no capítulo 20. Mas é muito interessante a gente observar o capítulo 19 para perceber as condicionais, né, que aparecem nesse relacionamento que Deus está estabelecendo com o seu povo. Né? Essa noção de aliança, essa noção de pacto, né, ela é muito própria do Antigo Testamento. Deus se expressa em uma linguagem que o povo consegue entender. Os antigos, mesmo aqui no Brasil, né, falavam do fio do bigode, né, aquela ideia de você dar a sua palavra e, de fato, aquela palavra vale alguma coisa. Né? Em uma época em que acordos contratuais, né, no papel não eram comuns, a palavra bastava. No texto do Antigo Testamento, em especial dentro do contexto do Antigo Oriente Médio, alianças ou o contrato entre duas partes, sejam elas de partes iguais ou díspares, né, ou alguém maior para alguém com alguém menor, ela se dava dentro de um processual bem estabelecido. Havia uma refeição, como o pastor Ezenaldo mencionou, havia a ideia de morte, bênção e maldição, que era vinculada à aliança, e havia uma série de condições, como o pastor Vinícius acaba de mencionar. O termo utilizado na Bíblia é o termo brit, que significa aliança, propriamente dita, e o termo e a ideia, interessante, em hebraico você não diz que você vai fazer uma aliança, você diz que você vai cortar uma aliança, né? Karat brit, ou seja, é a ideia do corte do animal, da refeição que é ali oferecida e que, de fato, institui aquela relação, indicando que o animal mostrava o fim da parte que eventualmente não cumprisse a aliança. Né? Então, o animal não era só para ratificar a aliança, mas era para demonstrar o destino de uma das partes que eventualmente não cumprisse. Né? Os versos 5 e verso 6 do capítulo 19 têm algumas informações muito interessantes, que são as cláusulas, né? O objetivo, né? Pelo qual Deus gostaria que a aliança fosse feita. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Tem algumas coisas aqui, né? Mas uma delas, uma observação interessante, é a repetição do pronome possessivo da primeira pessoa aqui. Minha, meu, né? Deus usa várias vezes isso aqui. Você vê claramente um Deus, vou usar o adjetivo e fazer uma observação, né? Um Deus possessivo, né? Mas não no sentido de tomar aquilo que não lhe pertence, mas naquilo de querer que aquele com quem ele entra em aliança seja de fato dele. O termo segular, utilizado aqui para um povo peculiar, né, uma possessão peculiar, na verdade é utilizado na Bíblia para indicar uma propriedade exclusiva, geralmente aplicada à propriedade de terra, que o seu pai, ou que você recebia como herança da sua família dentro das tribos, ou algum tipo de propriedade de animais que é seu de maneira inalienável. Ou seja, Deus está dizendo assim, vocês são meus e são meus para sempre. E não há nenhum tipo de cláusula que vai quebrar isso aqui. E o objetivo principal é que vocês sejam uma nação de sacerdotes para as nações ao redor de você. Novamente a gente vê aqui então o desenvolvimento da bênção abraâmica. Né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus amadurece o projeto de Israel na vida desse povo para que eles sejam sacerdotes para as nações. Na nossa última discussão a gente viu, né? O pastor Vinícius até mencionou toda a família contribuindo com filho, com gado, com posses, porque a instituição, o projeto aqui é sacerdotal. E não é sacerdotal para eles, é sacerdotal para o mundo, para que o mundo, então, perceba quem Deus é. Eu queria resgatar só um pouquinho aqui, antes de continuar nessa atuação, uma parte que veio aqui em sábado, que nessa proposta de aliança, quem dá o primeiro passo é Deus. Né? Ou seja, a gente está aqui vendo a instituição, ele vai pedir para que se observem, né, sua lei, para que, né, se cumpra o seu estatuto,
mas a gente nunca deve esquecer o contexto. Ele primeiro tirou o povo, ele fez a intervenção, né? É como lá no caso de Adão e Eva, né? Adão e Eva erraram, mas quem buscou reconciliação? Foi Deus. Quando a gente vai lá no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, quer dizer, quem está tomando a iniciativa? É Deus. Certa ocasião eu ouvi um sermão do pastor Dwight Nelson que ele contrastava o feito e o fazer. Eu achei muito interessante ele mostrando na Bíblia que Deus só te pede para fazer uma coisa depois dele ter feito algo na sua vida. Então, a nossa salvação é uma iniciativa divina. Ele vem, né, para nos levar em asas como de águia. E aí, quando esse Deus que nos amparou, que nos libertou, fez essa intervenção na nossa vida, agora ele me pede, né, para fazer. Ou seja, a revelação, a autorrevelação de Deus continua através do seu povo. Esse é um ponto fantástico que o pastor está mencionando, porque Cristo vai falar exatamente dessa mesma maneira: e me conhecereis que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. O povo continua a autorrevelação divina na terra. Paulo fala do corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo, dando a ideia especificamente disso. Deus te liberta por um propósito. Hoje em dia a gente fala e percebe, né, sendo dita, muitas teologias que falam de uma liberdade barata, né? Ou de uma libertação barata, de uma libertação livre de qualquer tipo de propósito, de teleologia, que nós falamos em teologia, ou seja, com um propósito orientado. Na Bíblia, a salvação tem um propósito. Salvação é para restaurar a imagem de Deus em nós e continuar o projeto de autorrevelação divina na Terra. Essa questão de liberdade barata, né? A gente vai estar no contexto da lei aqui. Não sei quantos já leram aí, porque é um livro bem antigo, né, do pastor Schwantz, Colunas do Caráter. Nossa, fantástico o livro. Mas ele tem um capítulo lá sobre liberdade que é impressionante. Ele faz uma relação com a física, né? Por exemplo, nesse momento, a gente está parado em movimento. Depende do referencial, né? No mundo da física não existe movimento absoluto. Você está parado em relação aqui às paredes ou você está em movimento em relação ao eixo da Terra. E ele diz que no campo moral é a mesma coisa, no universo moral é a mesma coisa, não existe uma liberdade absoluta, né? Ou a gente, nas palavras diretas de Paulo, ou a gente é livre do pecado e servo da justiça, ou a gente é livre da justiça e servo do pecado. Não há uma... Interessante, se me permitir, pois não. Vinícius, desculpa. Esse texto de Êxodo 19, versos 5 e 6, que acho que é um texto-chave aqui, o pastor Felipe falou que vós me serei reino de sacerdotes, aí vem uma última cláusula aqui, e nação santa. Esse termo santidade começa a ganhar forma aqui no Pentateuco, começando aqui em Êxodo capítulo 19, e esse termo santidade, ele vai estar correspondendo à própria cronologia em que os livros foram escritos, ou então os eventos foram desenvolvidos. Por exemplo, acho que o autor do guia ele vai falar sobre esse assunto. Êxodo 19, 1, Moisés ele faz questão de pontuar: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, no primeiro dia desse mês. Quanto tempo se passou? Quando você vai lá para Números, capítulo 1, verso 1, fala no segundo ano, mas nós já vamos estar em Números. Então, quer dizer, de Levítico para Números ocorreu um ano. Só que de Levítico para Números tem um livro que está aí bem no caminho, que é o livro, em essência, que fala sobre santidade, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico, até os primeiros 15 capítulos, ali, 16 capítulos, está falando sobre expiação. Depois é o resultado da expiação. De Êxodo para Números. De Êxodo para Números, o livro de Levítico está bem ali. Então, esse tema da santidade que está sendo invocado aqui, ele vai ser expresso no livro que está bem no meio do caminho, entre Êxodo e Números. E aí, qual é o conceito de santidade? É outro elemento importante também. Acho que o conceito de santidade está bem nessa questão de propriedade peculiar. Então, santidade não tem a ver com impecabilidade, santidade tem a ver com pertencimento. Paulo mesmo vai chamar os coríntios de santos, aos santos que estão na igreja de Corinto. Mas pelo próprio conteúdo da carta aos Coríntios, a gente percebe que eles não eram santos. São Paulo, Santos e Coríntios. É mais ou menos isso. Interessante que Paulo, o conceito... São Paulo diz aos Coríntios, ser de Santos, né? Paulistano, essa daí foi boa. Então, assim, a ideia de santidade é de pertencer. Tá? Então, o ato de eu pertencer a Deus, isso me faz ser uma pessoa santa pelo fato de eu pertencer a Ele. Porque quando você tem Paulo, né, contrastando a vida dele,
antes da revelação de Jesus, ele achava que ele era irrepreensível, segundo a lei, né? O conceito mais de impecabilidade. Mas quando ele conhece a Cristo, ele diz, miserável homem que sou. Tem um ponto aqui que eu acho que é importante também, no capítulo 19, 4 e 5, nós encontramos a condicional fundamental da aliança, do pacto, e a gente vê o passado e o futuro presentes aqui. O passado é rememorado, né? No verso 4. Você viu como vos levei, como asas de águia. Aqui a ideia de que tirou do Egito com mão forte e poderosa, conduziu, abriu o mar vermelho, fez coisas, é o que está feito, né? E o futuro está aqui também, na promessa, né? Você, no verso 5, vocês serão meu povo, minha propriedade particular. Então Deus faz a gente olhar para o passado, para a gente ter evidência, prova do que Ele faz, do poder dele, e renova uma promessa. E no meio do passado e o futuro, entre o que Ele fez e o que Ele vai fazer, Ele tem a aliança. E na aliança nós não somos chamados a fazer coisas também, porque, como você colocou, a iniciativa é divina e nossa participação é passiva na aliança. Observe que aquilo que Deus espera do povo está registrado no verbo ouvir. Eu espero que vocês ouçam diligentemente a minha voz. Então, Deus espera que haja atenção profunda àquilo que Ele vai dizer. Vai dizer onde? No capítulo 20, pronunciamento do Decálogo. E tem que ouvir com muita atenção. E não é uma audição seletiva, nem uma audição apenas mecânica. É ouvir a comunicação divina, porque ela é transformadora. O apóstolo Paulo já mesmo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é emitida, pronunciada, ela produz algo na mente e no coração de quem a escuta, né? Isso deriva em santidade. A santidade é resultado do que Deus faz, do que Deus fala. E aí nós nos comportamos corretamente com base naquilo que Deus falou, né? Tem um aspecto interessante nessa questão de santidade e transformação, né, progressiva de Deus, é que, em geral, a santidade que Deus descreve na Bíblia não é quando você não consegue mais pôr algo na sua vida, mas é quando não há mais nada para tirar da sua vida. O texto bíblico é bem claro. É quando você santidade no texto bíblico, da perspectiva do ser humano, é quando você se despiu por completo. Tirou tudo o que tem dentro de você. A reforma, geralmente, ela vem através da retirada do orgulho, da retirada do peito estufado, do nariz empinado, das coisas que, de fato, precisam ser retiradas da vida, e não da adição de normas vazias. Então, o texto parece que está... É limpeza, é purificação. Exato, ele está preambulando as tesouras de Deus aí para cortar aquilo que olha precisa ser que cortado. interessante o que você está falando. Como as pessoas podem ter um conceito distorcido de santidade. Por exemplo, os fariseus, para a gente pegar um exemplo bíblico. Eles achavam que estavam limpos, mas Jesus diz que eles estavam limpos por fora. E sepulcros caiados. Havia muito para ser retirado ainda. Né? Então, às vezes, algumas pessoas focam na santidade externa, né? Naquilo que aparenta, mas o egoísmo, o orgulho, né? As coisas ruins do coração e da mente continuam lá e se manifestam de um jeito ruim na religião. É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Você se sente perdido? São tantas afirmações por aí sobre Deus e a Bíblia que não sabemos qual o caminho certo a seguir. Chegou a revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, que traz com clareza as verdades que um cristão deve seguir. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Nós já estamos de volta agora no segundo bloco para continuar estudando esse tema tão importante do Êxodo, que é a entrega da lei no Sinai. E que bom que você está acompanhando com a gente e que você ama estudar a Palavra de Deus. Sabendo disso, a Novo Tempo sempre tem preparado materiais para que você aprofunde seu conhecimento de Deus, especialmente para que você possa conhecer mais a Palavra, não é? E tomar decisões ao lado da verdade. Esse é o objetivo da revista Esperança. E aqui nessa edição especial, eu creio, que palavra forte, né? Que expressão forte. Eu creio que seja a mais poderosa que pode sair da boca de um ser humano como nós, em resposta àquilo que Deus disse. Aqui você vai encontrar
muitas crenças bíblicas importantíssimas, nas quais você poderá crer com base naquilo que foi exposto na palavra de Deus. Por exemplo, como conhecer a Deus, a criação de Deus, o plano da redenção, a justificação pela fé do ponto de vista bíblico, a relação da lei de Deus e Cristo, sábado e o domingo. Será que temos que guardar o sábado ou o domingo? E uma série de outros temas muito importantes. É uma revista muito completa. Por isso eu creio, porque depois de ler essa revista, você poderá ter as crenças bíblicas muito claramente estabelecidas na sua mente, para que você possa declarar a sua fé nessas crenças. Pastor Vinícius, eu quero essa revista, por favor, como faço para ter? É muito fácil. É só você agora enviar um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela. Você vai ser atendido por nossa equipe, que vai enviar para você sem custo nenhum esse material como oferecimento dos Anjos da Esperança. Felipe, esse tema da dádiva da lei no Sinai é um tema muito importante, né? Deus fez uma aliança com o povo de Israel e ele apareceu naquele monte de uma forma muito poderosa para realmente impressionar todos os sentidos do povo que estava ali. A descrição é realmente uma descrição poderosa, né? Um monte que fumegava, uma buzina, havia limites. Eu queria que você refletisse um pouco sobre o monte em si e por que Deus fez isso tudo. Maravilha. Veja que o texto parece apresentar a lei como uma presente de Deus para um povo liberto. Então, primeiro ele libertou e agora ele lhes entrega a Constituição, né? Então, a lei não é um instrumento de cercear, para cercear a liberdade deles. E o próprio evento de entrega na lei, o ambiente todo de entrega da lei, ele parece ali no monte ser um vislumbre de algo que viria no futuro, né? E nós vemos pela própria maneira como as coisas são arranjadas ao redor do monte. Então veja lá, nós temos aqui o capítulo 19, estamos falando do verso 12 agora. E veja como o texto fala sobre como eles deveriam agir em relação ao monte. Diz assim: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado, flechado, quer seja animal, seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Aqui há algumas observações bem interessantes. A primeira, a ideia de que o monte tinha uma cerca, seja ela imaginária ou mesmo de alguma maneira colocada ali, talvez através de pedras ou alguma coisa assim, de que o povo não poderia chegar próximo do monte, né? Mas que a partir do momento em que houvesse um alarido forte, um soar de uma trombeta forte, eles então poderiam subir. A gente vê que isso ocorre mais ao final da teofania. Mais à frente nós vamos ver que Moisés sobe o monte acompanhado dos anciãos de Israel, que então vem Deus, vem na verdade o trono dele e uma espécie de plataforma de cristal onde ele está, a mesma imagem que nós vemos lá em Ezequiel. Capítulo 1 a 3. E logo na sequência, então, apenas Josué e Moisés e Arão podem subir um pouco mais acima. Essa seriação dos espaços do monte, essa gradação divisão de santidade, né? Dos espaços do monte, exato, reflete uma gradação de santidade. Ou seja, onde o povo poderia ir até um ponto, os anciãos juntos aqui com Moisés até certo ponto, e então apenas Moisés e Arão até outro ponto. Perceba que ainda nós não temos os levitas aqui. Então é possível que nós estamos falando de uma liderança dos primogênitos, que nós tínhamos visto anteriormente como sendo possivelmente a classe sacerdotal. Então, essa divisão é exatamente a divisão que nós vamos encontrar no santuário mais à frente. É como se aqui você tivesse um tipo do tipo, né? O primeiro santuário no monte. Um ponto importante que isso nos mostra a respeito do próprio santuário mais à frente é que o santuário não era meramente uma casa, então. Ele era um instrumento de perpetuação da experiência do Sinai. É como se eles fossem levar o Sinai com eles. O Sinai iria com eles para onde eles estivessem e as próximas gerações poderiam entrar em contato com o mesmo Deus que se manifestou no Sinai. Com a experiência do Sinai. Exatamente. É como se fosse a memorialização, como nós estamos falando aqui, máxima do prenúncio aqui do êxodo completo, né? Então o povo vai levar o Sinai consigo e todas as gerações daqui para frente, então,
poderão se apresentar diante Porque ali de você Deus. tem uma manifestação gloriosa de Deus. E nós somos acostumados a ver na Bíblia as manifestações de Deus no contexto do santuário. Então ele precisa de um santuário na terra antes de haver. Havia o Éden, que era o local em que Deus se manifestava. Esse Éden já não está mais nesse momento, naturalmente. E Deus está fazendo um pacto com um novo povo para o qual ele precisava se manifestar gloriosamente. E não há um local, não há um Éden, não há um santuário. Então o Sinai é o local escolhido para ser santuário. Como você coloca bem, essas gradações aí de delimitações, elas apontam para as delimitações do próprio santuário que foi construído na terra. Pátio, o povo pode ir. Lugar santo, uma parte do sacerdócio. E o lugar santíssimo, o sumo sacerdote. E a gente vê o monte meio que dividido, né, entre essas partes para receber a manifestação gloriosa de Deus, né? O trono, né? É interessante que nos códigos de aliança, ali dos hititas, ali do pessoal do Antigo Oriente Próximo, havia os modelos de paridade e suzerano-vassalo. E no modelo de suzerano-vassalo, nós sabemos que o soberano, ele entregava as estipulações de seu reino para os seus vassalos. Ele entregava, então, as suas leis para os seus vassalos. E quando Deus vai fazer uma aliança com a nação de Israel, Deus vai usar uma linguagem compreensível para o povo. Uma linguagem a qual o povo já estava acostumado. Então, assim, a aliança que Deus desenha para com a nação de Israel, ela vai seguir praticamente uma estrutura correspondente com aquilo que o povo já sabia, com aquilo que o povo já estava vendo nas nações ao redor, né? Então, assim, a aliança que Deus está fazendo com a nação de Israel é uma aliança que se equipara ao modelo soberano e vassalo, onde o soberano, agora, vai entregar as suas leis para o seu povo vassalo. É certo que há algumas características que são desiguais aqui, tá? Mas nós temos esses macroelementos. Assim. Então, após o capítulo 19 de Deus preparar o ambiente aqui, agora no capítulo 20 ele já vai entregar a sua lei. Tá? E aí nós chegamos a um dos capítulos, acredito, um dos mais conhecidos da Bíblia, do Antigo Testamento, os 10 Mandamentos. E antes da gente analisar aqui, na nossa discussão sobre os mandamentos, é interessante a gente analisar a estrutura a qual a lei foi promulgada de cima do monte, né? Nós bem conhecemos que o versículo 1 e 2 é um preâmbulo, como se fosse assim, uma introdução. Nos tratados hititas, lá também havia essa parte aí do preâmbulo, onde havia um elemento histórico, onde o soberano ele tinha que falar o elemento histórico da relação dele para com seu vassalo. Isso acontece aqui. Eu acho que esse preâmbulo resgata aquilo que a gente já falou lá no início, né, dessa lição, que é o feito de Deus. Isso, né? que Deus Você vê fez. que antes de Deus entregar a lei, Ele salva. ele lembra. Lembra que eu salvei você. Exato, né? Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Justamente resgatando um elemento histórico que faz parte da identidade da nação israelita, que era justamente a questão da Páscoa, lá que nós já estudamos em lições anteriores. É Né? curioso que ele usa a expressão palavras aqui. Sim, fala todas estas palavras. Não ocorre a expressão específica para um ordenamento, para uma exigência. O que está aparecendo são discursos de Deus. Deus vai pronunciar coisas. Deus vai abençoar o povo com essas 10 palavras. As 10 palavras. Que no próprio livro de Êxodo, os 10 mandamentos serão chamados as 10 palavras da aliança. Por isso o decálogo, né? Decálogo, exato, que vem no Decalogo, questão do grego aí, as 10 palavras, né? E aí, rapidamente, se a gente analisar, é certo que a gente não vai ser preciso ler todos os 10 mandamentos, que o telespectador bem assim o conhece, também pode ver, mas assim, o primeiro mandamento, a gente vai perceber que ele vai fazer um par com o 5º mandamento. Né? Nós compreendemos que cada tábua da lei, ali o primeiro mandamento inicia a primeira tábua e o segundo mandamento, e a segunda tábua é iniciada pelo 5º mandamento. Então esses 2 mandamentos eles estão em pares, porque os 2 mandamentos exigem o respeito às autoridades. Né? Não terás outros deuses ante mim. Já na segunda tábua, honra teu pai e tua mãe. É uma lição importante aqui sobre a paternidade, né? Mostrando que em determinado momento da educação dos filhos, os pais eles estão no lugar de Deus, ou então representando a pessoa de Deus para com seus filhos. E assim sucessivamente, se a gente perceber, há uma distribuição assim relacional de cada mandamento. Por exemplo, o 4º mandamento com o 5º, o 4º mandamento é aquele que vai fazer a ponte lá para a segunda tábua. São os únicos 2 mandamentos que começam sem o elemento negativo, sem a expressão lo, no hebraico, que é não.
né? E praticamente estamos quase no centro da lei. O segundo mandamento é o segundo mandamento em quantidade de palavras maior do decálogo, que o primeiro é a questão do sábado, né? Então, assim, cada mandamento ele vem resgatando também um princípio da lei. É importante a gente entender que antes da emissão do decálogo no Sinai, o povo já tinha um conhecimento dos 10 mandamentos, mas em forma de princípios. Princípios que Deus internalizou em cada criatura sua. Por exemplo, o primeiro mandamento, a questão da unicidade. O segundo mandamento, a questão da incomparabilidade. Deus é incomparável. Se no primeiro Deus é único, no segundo mandamento ele é incomparável. Quer dizer, sua glória não se comparte, não se distribui. O terceiro mandamento, a questão da reverência. O quarto mandamento, a questão da santidade, e assim sucessivamente. Então, cada mandamento vai invocar aí um princípio. Então, antes da emissão dos 10 mandamentos no Sinai, o conhecimento da lei divina, na verdade, era pelos princípios que Deus havia já estabelecido no coração de cada criatura sua. Os mandamentos, eles, um dos ataques, né, que geralmente a gente ouve a respeito destes mandamentos, assim como os demais mandamentos ou as demais leis do Pentateuco, é que eles atestavam de uma estrutura machista, né? A gente ouve bastante isso, né? Então a Bíblia ela era machista e aí você tem vários homens aqui que estão oprimindo o povo e os mandamentos refletem essa organização que era cultural e que não tem nada a ver com a gente hoje, né? Eu sei que a gente precisaria de muito tempo para mostrar muita coisa sobre isso, mas algo importante que nós já vemos nesse texto, ao meu ver, mostra que é especificamente o contrário. A Bíblia ela não é patriarcal, ela é patricêntrica. Existe uma diferença entre patriarcalismo e patricentrismo. O patriarcalismo pressupõe uma liderança masculina que enxerga o restante da comunidade como serviçais dele. Já o patricentrismo enxerga a liderança masculina como um escudo que protege a sociedade contra os abusos dentro dos próprios homens e dos demais membros da mesma sociedade e de inimigos externos. Então, o que nós vemos aqui, dentro da estrutura dos 10 mandamentos, é uma orientação divina ao patricentrismo, mas jamais uma defesa de abuso. Nós vemos, por exemplo, no 10º mandamento, verso 17, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem seu jumento, nem coisa alguma. Vemos no 4º mandamento, verso 8, lembre-se do dia do sábado para o santificar, 6 dias você vai trabalhar, fará toda a sua obra, mas o 7º dia é do Senhor, não faça nenhum trabalho, e ele diz quem não deve fazer? Você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, seu animal, o estrangeiro. Então, aparentemente, o que as leis estão fazendo é protegendo o restante da sociedade contra os abusos potenciais daqueles que não entendessem a função de liderança que a eles era conferida por Deus. Então, Deus, na verdade, está dizendo, olha, a mulher não é um objeto para você cobiçar. Ela não é um animal para você cobiçar. É um ser humano, como você. Então, o texto não está rebaixando a mulher e muito menos defendendo uma estrutura patriarcalista, mas, pelo contrário, defendendo ela contra potenciais abusos na sociedade. E o 10º mandamento é o mais cristocêntrico de todos, se eu poderia usar essa expressão, no sentido do Sermão do Monte, né? Porque, para além de práticas, aqui se adentra... Ele internaliza, né? Vai na mente, não cobiça. Exato. A cobiça é uma coisa que nem sempre você está vendo o que o outro está fazendo. Ela está ocorrendo aqui. Elemento interno. Então, os 10 mandamentos, aqui, especialmente no 10º, a gente fica evidenciado a amplitude e o alcance dele. Outra coisa que eu acho que o mandamento protege aqui também, na linha que o pastor Felipe colocou dos abusos, é também no aspecto econômico. Né? Quando você pega o sábado ali, você vê que ele iguala o patrão e o servo. Em um dia da semana, eles eram iguais, livres, né? E se a gente for para o desdobramento de outras leis que virão depois, como a do jubileu, né? A do descanso lá a cada 7 anos, você vê que há uma preocupação de Deus de evitar os extremos, né? De pessoas acumulando demais e de pessoas tendo de menos. E essa raiz está aqui no mandamento do sábado. E lembrando que o 7º mandamento, não adulterarás, é um mandamento que se aplica a ambos os sexos, né? Sim. Não adulterarás. Não é nem o homem nem a mulher. Não é dito homem não adultere.
não adulterarás, é uma lei universal. E no 10º mandamento, como você colocou muito bem, é uma lei para proteção Proteger. daquilo que está sob a responsabilidade de alguém, né? É interessante que o texto e as leis do Antigo Oriente Médio não eram compreendidas de maneira estatutória. Esse é um ponto muito importante de se compreender. Essa percepção greco-romana, que depois se instala especificamente no período do Novo Testamento, é um grande problema para Cristo, por exemplo, para ele ensinar a função da lei. A lei não é estatutória no Antigo Oriente Médio e para os autores da Bíblia também. Isso não significa que ela é subjetiva. Isso significa que a direção de normatização dela é diferente das leis modernas. Hoje, quando a gente fala de não roubar, a gente fala de uma ação de não roubar. Ela legisla o que é externo. Ela legisla a nossa ação de pegar o que não é nosso. A lei bíblica, ela começa com essa função, mas com o intuito de adentrar no coração das pessoas. Então, Jesus vai falar exatamente sobre isso. Né? Viram o que disseram os antigos? Eu, porém, vos digo. Ou seja, não roubar é para criança. O adulto vai continuar aprendendo que não roubar para ele pode significar não cobiçar, pode significar não agir de maneira fraudulenta nos seus negócios, pode significar que ele tem que ser exímio em fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que ele faz. Então, não roubar é muito mais do que simplesmente não pegar o que não lhe pertence. E no Antigo Testamento, essa já era a ênfase do texto. Já era assim que o texto foi escrito. Muito bem. Muito bom estudar e aprender a palavra de Deus, e a lei de Deus se resume no amor. Não é? Nós percebemos no Decálogo o amor a Deus e o amor ao próximo muito claramente esboçados ali em práticas, em condutas, em princípios que nos levam a refletir o caráter amoroso de Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Obrigado a você que é anjo da esperança. Que bom que você ajuda a Novo Tempo a manter a sua missão, expandir essa missão para alcançar mais pessoas. Se você ainda não é anjo da esperança, olha só a oportunidade que você tem agora, né? Manda aí um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela. E a nossa equipe em algum momento vai entrar em contato com você em horário comercial durante a semana para a gente ajeitar, para vocês ajeitar essa oportunidade, né, de fazer parte dessa missão tão importante, Anjos da Esperança. Bom, Felipe, a gente está falando sobre a lei de Deus, não é? Existem interpretações diferentes a respeito da lei de Deus dentro do cristianismo. Algumas pessoas acreditam que a lei ela foi abolida, outras pessoas não entendem exatamente quais são as funções da lei. Vamos começar a falar aqui na parte de quarta-feira, na lição aqui, sobre esses aspectos que envolvem por que nós temos uma lei, né? Sim, a gente no último bloco conversava um pouquinho ali próximo ao final da diferença da nossa percepção moderna de lei para o período do Antigo Testamento. Essa diferença ela é tão marcante que a gente quase não consegue entender os códigos legais da Antiguidade, entendendo ou tentando entendê-los como da mesma maneira como a partir do período greco-romano a gente passou a utilizá-los. Uma observação bem interessante é que nós encontramos leis tanto na Babilônia quanto em outras cidades da Mesopotâmia e na Bíblia hebraica, e nós encontramos registros de ambientes judiciais, ou seja, registros do que aconteceu nas cortes, né? E nenhum registro nos tabletes cuneiformes, que são milhares encontrados até hoje, você tem a menção a uma lei sequer desses códigos, o que é bem interessante. Na Bíblia nós temos a mesma coisa, nós temos registros de cortes, mas nós não temos nessas cortes, o que aconteceu lá dentro, uma menção a alguma lei. Por exemplo, a gente tem o famoso caso de Salomão com as duas prostitutas, né? E elas chegam para ele tem que resolver o caso, mas ele não cita a lei. Pelo contrário, ele aparentemente até a quebra, né? Isso não significa que a lei ela era fria ou que ela era subjetiva, né? Na verdade, no texto na Antiguidade, mas isso significa que ela se prestava a ensinar sabedoria àquele que obedecia, àquele que andava com ela. Isso significa também que ensinar o coração do adorador já era um objetivo da lei desde o seu começo.
Isso não é uma invenção do Novo Testamento, né? Essa dicotomia que a gente muitas vezes ouve por aí entre a lei do Novo, a lei da graça, né? E a lei do Antigo, a lei da pedra, né? Isso não existia no Antigo Testamento. Já o texto do Antigo Testamento tentava treinar o coração do ser humano. Vários textos poderiam exemplificar isso. Até a gente no intervalo conversava, né? Ali Deuteronômio capítulo 10, o verso 12. E agora, Israel, o que é o que o Senhor pediu de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos que o Senhor, do Senhor e os seus estatutos que hoje lhe ordeno? E lá no verso 16, portanto, circundem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Outros textos, como Jeremias capítulo 31, verso 31, e escreverei a minha lei no vosso coração. Jeremias capítulo 3 é uma profecia que para mim é muito interessante, nós vemos isso lá nos versos 15 a 17, percebam que interessante estes versos. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência, e quando vocês se multiplicarem, se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, que era onde estava a lei, lá dentro. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela não sentirão falta e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Veja que a transformação que a lei poderia fazer com o adorador através da graça, do sacrifício, que ocorria no santuário, ali, pertinho da lei que estava dentro da arca, já era possível na dispensação do Antigo Testamento. Então a ideia aqui não é que a lei ela é abolida em Cristo. Ele diz que ele não veio abolir nada. A lei já apontava para ele e já se prestava a ser um instrumento pedagógico de treinamento da mente do adorador. A própria relação entre a dádiva da lei no Sinai e a festa de Pentecostes, que para rabinos e estudiosos do Antigo Testamento se percebe essa referência, nos ajuda também a pensar no aspecto espiritual do que ocorreu no Sinai. Então Deus estava apresentando a sua lei à semelhança do que ele faria no dia de Pentecostes, quando ele deu o seu Espírito. E entre a lei e o Espírito existe uma conexão profunda, porque a lei é o conteúdo que o Espírito grava no coração, no contexto da aliança. Então, quando Deus, na pessoa de Cristo pré-encarnado, falou as 10 palavras do Decálogo, lá no Sinai, o que ele estava fazendo, na realidade, é dando oportunidade para o povo abrir o coração para que aquelas leis fossem ouvidas e internalizadas, e que essa audição transformasse a conduta daquele povo. Experiência, né? Exato. Então Deus estava falando, em outras palavras, ele estava batizando aquele povo com o Espírito Santo. Veja, não para fazer coisas excêntricas, mas para ter o caráter dele, que ele transmite por meio do seu Espírito. Porque a lei transmite o caráter de Deus. Exato. Então tem que ter essa convergência daquilo que Deus deseja estabelecer em nós com aquilo que ele promulgou para a gente poder viver pela fé, né? Exatamente. Agora, o guia aqui do Lições trouxe uma recordação aqui, né, que para mim foi bem assim legal, porque trabalhei um tempo nessa área de obra bíblica, evangelismo e tal, e era um exemplo que a gente dava, né, da lei como um espelho, né? O espelho, ele me mostra a minha realidade, mas ele não muda a minha realidade. Isso mesmo. Né? Eu lembro que na época eu até sujava o rosto assim, né, e tal, perguntava para as pessoas se estavam sujos, quer dizer, o outro vê fácil, né, o pecado do outro, né? Mas às vezes para você se ver, você tem que se olhar diante do espelho. Mas o espelho me leva para onde? Para a necessidade de me lavar, de me limpar. Quer dizer, a lei também, como a lição aqui até cita Paulo, né? Eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, não adulterarás. Então, a lei, ela, nesse quesito, ela também me conduz a Deus, né? Claro. Quando eu percebo que eu não estou à altura, né, daquilo que Deus propôs, daquilo que Deus estabeleceu, eu posso ir até Ele como meu Salvador, aquele que vai me perdoar. A lei é o espelho, né? Então, quando meu cabelo está todo despenteado para cima, quem me mostra que ele está assim A lei. é o espelho, que é a lei. Só que o espelho não tem a função de pentear meu cabelo. Exato. Ele só me mostra que meu cabelo está despenteado. E aí eu pego o pente e faço isso, né? É uma palavra-chave que nós vimos aqui no estudo de Êxodo. Que é a graça de Cristo que faz Sim. nesse caso. Sim, sim. Que vem lá desde os primeiros capítulos, sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor e
conhecer ao Senhor. Então, conhecer a pessoa de Deus é imprescindível, não somente no Êxodo, não somente na Bíblia, mas assim para a salvação. Não é à toa que Jesus fala lá, né? Que e conhecereis a verdade vos libertará, e conheçam a ti como único Deus verdadeiro. E a única maneira... Então a gente percebe que há um elemento junto de conhecimento e salvação. E a lei de Deus é uma oportunidade que o ser humano tem para conhecê-lo, porque a lei expressa, como o pastor Luciano falou, a lei expressa o caráter divino, né, através dos seus princípios. Então, estudando a lei, conhecendo a lei, a gente tem a oportunidade de conhecer o caráter de Deus, quem Deus é. Pastor, eu acho que tem algo muito interessante a respeito do que vocês estão mencionando, ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 4 daquele livro. Esse livro, esses últimos sermões de Moisés, rememoram muito do que aconteceu no Êxodo. É como se Moisés pegasse o Êxodo e as histórias de Números e Levíticos e fizesse sermões, né? E agora ele vai pregar esses sermões. Mas eu acho que no fundo foi isso mesmo, né? O livro exatamente. da despedida, né? Exato. E o que é interessante é que o capítulo 4, ele menciona especificamente isso, né? Ele vai falar sobre os estatutos e os juízos e tal dele. E há um ponto, no verso 7, que as nações viriam essa guarda dos mandamentos, e o texto diz assim, ó, pois que grande nação há, que as outras nações diriam, pois que grande nação há que tem a deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho, e um pouco antes diz, que grande nação há que seja tão sábia dessa maneira. É muito interessante. Verso 9, então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, e não esqueçam das coisas que o Senhor teu Deus te fez. Esse ponto é importante porque aquele que anda diante da lei e debaixo da graça de Cristo não se torna legalista e nem liberal. Na Bíblia ele se torna sábio. O projeto da Bíblia é sabedoria. E não é legalismo e nem liberalismo. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra temor está relacionada à lei também, que é Eclesiastes 12:13. Isso aí me fez lembrar muito... Temer a Deus é guardar os seus mandamentos. O texto que o autor trouxe aqui na parte de sexta-feira, ele diz assim, olha, o princípio da reverência brota da compreensão da majestade de Deus. Ao contemplar sua glória, o coração se enche de gratidão e o orgulho é humilhado. Quanto mais perto vemos sua santidade, mais vemos nossas imperfeições, levando-nos a ter sede de sua presença transformadora e o desejo de ser semelhante a ele. Isso aqui me fez pensar muito em Jesus, que era santo, mas atraía o pecador, atraía o publicano, atraía a prostituta. Quer dizer, a santidade revelava a iniquidade, tudo, mas a sua presença, a sua misericórdia, criava no ser humano sede por ser transformado e que traz essa sabedoria, né, para a vida. Quando você olha para os discípulos de Jesus, quando você olha para os seguidores de Jesus, quem eles eram, quem eles se tornaram, tudo fruto dessa proximidade da santidade. Exato. Da presença dele. Que esse é o objetivo da aliança, que nós começamos a lição falando sobre isso, né? Sim. Deus quer aproximar o seu povo dele. Agora, você vê que essa santidade de Deus, de Jesus, ela é diferente da santidade, por exemplo, dos fariseus, que repelia as pessoas, né? Afastava as pessoas. Esse é um ponto interessante. O termo Raham, sabedoria, no Antigo Testamento, ele pode ser aplicado para muita coisa. É interessante. A Bíblia, o Antigo Testamento fala, por exemplo, que os construtores do santuário eram Raham, eram sábios. A Bíblia diz que as parteiras foram sábias. A Bíblia diz que as carpideiras lá em Jeremias, que choram, profissionais do choro, são sábios. E Ezequiel fala os pilotos de navios, né? Exatamente, os mercadejantes, os mercadores, né? Os pilotos de navio, o pessoal que vai para Chipre ali, né? Exato. O pessoal de Tiro e Sidom são chamados sábios na Bíblia. Então, é interessante que a sabedoria, não, no texto bíblico pelo menos, não é um rótulo que é colocado sobre um produto específico. Ele é uma qualidade atribuída a vários tipos de produtos do Espírito. Ou seja, a Bíblia está falando de sabedoria como um instrumento, como uma qualidade de gente que vive todo tipo de experiência na vida e nas suas diversas profissões, dentro dos seus afazeres, dentro e fora de casa. Então, o poder da lei de modificação e transformação não era exclusivo a uma casta, um grupo de pessoas, como, por exemplo, os fariseus.
que impunham coisas próprias da profissão deles sobre os outros, e como diz Jesus, nem com o dedo moviam aqueles pesos. O texto está falando da sabedoria prática. Sabedoria essa, às vezes, que como pastor, muitas vezes eu vi em pessoas simples, que não tinham a educação que, por exemplo, os meus filhos têm, pessoas iletradas, e que muitas vezes eu visitava para ouvir da Bíblia daquela pessoa. Porque aquela pessoa tinha uma experiência de vida tão grandiosa com Deus que me ajudava na minha experiência de vida. É que fé. a palavra encontrou a vida, né? E modificou a vida. Então, isso modifica, não é só uma teoria, né? Não é só uma... Isso é sabedoria. É por isso que os 10 mandamentos começam sendo conhecidos como as 10 palavras. Né? Então, é o poder do devarim ali. E assim começa também o livro de Deuteronômio, né? As palavras, a repetição das palavras. Em todos os escritos de Moisés, na Bíblia como um todo, a palavra é protagonista, né? Isso é contracultural, é muito difícil de entender a mentalidade secular, ou mesmo a mentalidade mundana, paganizada, que via poder nas coisas e nos fatos. Em Israel se valoriza aquilo que se fala, especialmente aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus faz, que Deus fala, resulta em vida, né? Em transformação, em milagre. E Deus está falando a você mais uma vez. As palavras de Cristo estão sendo pronunciadas sobre a sua vida. É hora de você ouvir essas palavras e permitir que elas transformem você por completo. Esse milagre extraordinário, que só é fruto do poder de Deus, está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.